noite, irmãos, graça e paz. Que bom que você está aí da sua casa, acompanhando mais esse culto online que nós estamos fazendo hoje, o último domingo do mês de março. Semana difícil, né, para o nosso país. Todos nós, em alguma medida, nós estamos sofrendo, entristecidos com tudo que está acontecendo, mas nós confiamos em Deus, cremos no controle de Deus, estamos aqui para cultuá-lo mais uma vez. Quero te convidar nesse momento, né, parar um pouco o seu dia, a sua semana, e você poder cultuar a Deus juntamente conosco. O Salmo 118, versículo 9 diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Essa é a nossa convicção. Melhor buscar esse refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Por isso nós estamos aqui, que nós estamos aqui para buscar esse refúgio no Senhor. Cultue conosco, louve a Deus, faça isso de todo o coração. Tu és a minha
Igreja, graça e paz. Hoje nós estamos reunidos para apresentar a Deus uma oração em favor da igreja, de todos os irmãos que estão sofrendo de alguma forma, com a pandemia, aos profissionais da linha de frente, aqueles que perderam um ente querido também, que precisa de um conforto. Vamos orar a Deus? Boa noite, irmãos. Pedi para que os irmãos fechem os olhos e orem conosco. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas que estão necessitando, que estão enfermas, passando por um momento difícil, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de cura, que o Senhor tem plena capacidade, Senhor, de curar quem o Senhor deseja, que nós possamos passar por essa fase tão complicada, que o Senhor venha consolar cada vida, Senhor, cada família que estejam passando por problemas mediante essa decorridos dessa doença, Senhor. Abençoa, Senhor, a igreja para que nós possamos continuar firmes na Tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso e o Senhor supre qualquer necessidade, Deus. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Oi, irmãos, tudo bem com vocês? Privilégio vocês aqui conosco. Também gostaria de agradecer aqui a oportunidade que o pastor nos deu de estar fazendo uma leitura hoje para abençoar aí ainda mais a nossa noite aqui no nosso culto, tá? Você pode ler pra gente a passagem? Boa noite, irmãos, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui com todos. Saudade de estar presencialmente com todo mundo, mas estamos orando e tendo muita fé que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntos novamente. Eu vou ler com vocês Romanos 8, de 28 a 31. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Boa noite, irmãos. Desejo uma noite abençoada e um culto maravilhoso para todos nós. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Deus tem sido tão bom para conosco. Nós vamos, nesse momento, abrir nossa Bíblia lá em Efésios capítulo 3. O texto que nós vamos refletir nesta noite é o capítulo inteiro de Efésios 3. São 21 versículos, porém, eu quero ler nesse momento apenas os versos 16 a 21 e vou fazer essa leitura na versão da NVI. Você acompanha aí, abra a sua Bíblia na versão que você tem. Então, 16 a 21 agora nós vamos ler, mas nós vamos refletir no capítulo todo de Efésios, capítulo 3. O texto diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e denominamos esta série de estudos A Vida nos Trilhos. E fazemos isso basicamente por dois motivos, né? O primeiro motivo é que há uma necessidade em qualquer tempo de ajustar a nossa vida, de fazer algum tipo de revisão, de balanço, de estabelecer ou restabelecer padrões, de modo a forçar a nossa prática de vida a se encaixar nas diretrizes que Deus deixou na sua palavra. Então esse é um motivo, né? Todos nós precisamos em algum momento revisar a nossa vida e ajustar a nossa vida como se fosse um trem, colocando a nossa vida nos trilhos corretos. Um outro motivo porque a gente colocou esse título, né, Vida nos Trilhos, é porque na carta aos Efésios há um formato que nos remete a pensar que existem trilhos de Deus. E nesses trilhos a nossa vida precisa se encaixar. Por isso eu quero reforçar aqui que há duas principais divisões na carta. Uma das divisões estão, né, entre o capítulo 1 a 3. Sempre falamos que são conceitos que nós precisamos reconhecer, conceitos que já existem, estabelecidos por Deus, são trilhos de Deus. Nesse capítulo existe uma expressão que se repete frequentemente, a expressão em Cristo, texto que nós acabamos de ler. Se você observar, aparece essa expressão em Cristo. Esses capítulos falam do que Deus fez por nós. E uma outra divisão vai dos capítulos 4 a 6, que são práticas que nós precisamos vivenciar, elas precisam ser implantadas, inseridas na nossa rotina, e por isso são a vida naqueles trilhos que Deus já determinou nos capítulos de 1 a 3. Nesses capítulos nós temos um verbo que se repete, que é o verbo andar, né, de várias formas, e esses capítulos falam do que nós devemos fazer, já que Deus fez tanto por nós. É uma forma de viver agradecendo a Deus. Nós já vimos que a primeira coisa a se reconhecer é que existe um plano perfeito, e esse plano perfeito que Deus traçou, nós fazemos parte dele. Também nós já refletimos que a segunda coisa a reconhecer é que existe um tesouro da graça de Deus, e esse tesouro está disponível, está aberto para nós. Também vimos que nós precisamos reconhecer que Deus tem um poder incomparável, inigualável, extraordinário, e esse poder recai sobre nós. Também já vimos que nós precisamos reconhecer o que Deus fez por nós, e o que Deus fez por nós foi manifestar a sua graça de forma bondosa, em bondade, nos tirando do estado de morte e nos dando vida juntamente com Cristo. Uma quinta coisa que nós precisamos reconhecer, e nós vimos isso na semana passada, foi o objetivo da graça. Isto é, nós precisamos reconhecer que Deus agiu de forma graciosa porque tinha um objetivo em mente, e nós entendemos esses objetivos na semana passada. E a sexta, e dentro desta proposta da carta aos Efésios, é a última coisa a se reconhecer, é que Deus se revelou plenamente, cumpriu os seus planos e propósitos plenamente, porque Ele deseja que nós o conheçamos de forma plena, completa, ou como anuncia o nosso tema, e é a expressão que aparece no versículo 19, para que experimentemos a plenitude de Deus. Num primeiro momento, nós vamos entender o conceito de plenitude. O que significa plenitude? Plenitude significa completo, é a ideia de pleno, é a ideia de estar cheio, né? De não faltar nada. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atinge a marca da medida máxima, né? Como se fosse aquelas vasilhas, né, que mulheres usam muitas vezes na cozinha, que elas têm algumas medições, né, algumas medidas.
E quando se fala de plenitude, seria alcançar aquela última medida, é o máximo que aquela vasilha, que aquele jarro poderia conter, poderia ter de conteúdo. Então, plenitude é essa ideia, né, de atingir aquela marca máxima. Quando Paulo ele orou para que os seus leitores fossem cheios de toda a plenitude de Deus, isso deve significar que os cristãos precisam aprender a usufruir de todos os recursos de Deus, de tudo que é possível experimentar com Deus e em Deus, de desfrutar dos efeitos de tudo que Deus já fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará ainda, cumprindo os seus propósitos. Que a gente entenda isso de uma forma bem simples. É como um smartphone, né? Com tantos recursos, mas que muitas vezes se usa esse smartphone com uma função só. Às vezes só como algo para mandar mensagem, não é? Mas esse aparelho tem tantos recursos. E há pessoas, muitas pessoas, que não sabem da metade dos recursos de um smartphone. Isso é por mera ignorância. Então isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, com relação a Deus, com respeito à nossa vivência com Deus. Nós não conhecemos todos os recursos que Deus tem. E por isso a gente acaba não experimentando toda a plenitude de Deus que Paulo está apontando aqui no capítulo 3 da carta aos Efésios. O que é preciso então para experimentar toda essa plenitude de Deus? Em primeiro lugar, é preciso entendimento dos planos de Deus. Se a gente fizer uma leitura atenta dos versos de 1 a 13, só essa leitura atenta desses versos, de 1 a 13, capítulo 3 de Efésios, já vai elucidar muito o nosso entendimento acerca do modo planejado, coordenado, orquestrado, com que Deus foi cumprindo sua soberana vontade. Então eu quero que você me acompanhe, né, fazendo essa leitura com calma, bem atenta, e assim a gente já vai começar a entender esses planos de Deus, né, ou o plano de Deus. Paulo diz assim: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, Paulo diz, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais,
de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, Paulo vai encerrar essa parte dizendo assim: peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aí você lê tudo isso e você questiona assim: mas no Antigo Testamento Deus já não vinha salvando os gentios? Então qual é o mistério que Paulo está apontando aí? Deus salvou Raabe, Deus salvou Ruth, Deus salvou os ninivitas. Qual é a novidade? Qual é o mistério que Paulo está falando aqui? A nova versão, chamada Nova Versão Transformadora, uma das versões de uma Bíblia, de Bíblias em português que nós temos, ela traduziu dessa forma, e eu acho que facilita um pouco o entendimento. Versículo 6 diz assim: tanto gentios como judeus que creem nas boas novas, grife aí está alguma expressão parecida na sua Bíblia, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Presta atenção. A diferença é que agora ambos, judeus e gentios, formam um corpo, tendo o mesmo valor diante de Deus. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, ele diz assim, isso é Gálatas 3, 26 a 29, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há, presta atenção no que Paulo escreveu aos Gálatas, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sabe que há muita gente séria e boa que ainda acha que Deus trabalha com dois povos separadamente. Eu não quero entrar aqui no mérito de posições teológicas, ou na verdade são posições escatológicas, porque fugiria do nosso propósito aqui, né, de reflexão, capítulo 3 do texto de Efésios. Mas seria bom que antes de qualquer um de nós se agarrar a qualquer posicionamento teológico ou escatológico, textos como esses que eu estou citando aqui pudessem ser bem explorados, esclarecidos, para que a gente possa firmar convicções, olhando de fato para o todo do que a Bíblia diz e compreender o mistério do qual Paulo está falando aqui. O versículo 13 de Efésios 3 diz: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. O pensamento de Paulo era o seguinte: à luz desse planejamento estratégico de Deus, o que eu estou passando, que era a prisão que Paulo estava experimentando, é uma bênção. Esse era o pensamento de Paulo. Paulo está dizendo assim, à luz desse plano geral de Deus, estratégico de Deus, grandioso de Deus, aquilo que eu estou passando é uma bênção para mim, é uma glória para vocês, dizendo aos leitores daquela carta. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, à luz de tudo isso, desse entendimento, dessa compreensão do plano de Deus, aquilo que eu estou passando é razão de ânimo e não de desânimo. Para Paulo,
ele estava vivendo um momento muito especial, participando de algo que tinha o tamanho de Deus, as proporções dos planos de Deus, participando de algo que era importante para Deus. Por isso, olhando para tudo isso, por isso que eu estou dizendo, que Paulo está dizendo você vai experimentar Deus em sua plenitude quando você entender o plano dele. Quando você olhar para este plano de Deus, você vai experimentar Deus em sua plenitude. Porque nós precisamos construir a vida sobre esse entendimento. O mais importante é aquilo que é importante para Deus. Presta atenção nisso. O mais importante é aquilo que é importante para Deus. Não necessariamente aquilo que é importante para você, aquilo que é importante para mim. Entenda que nossa vida não é uma peça solta, mas a nossa vida faz parte de algo maior, que Deus vem fazendo, que Deus está fazendo. Por isso que Paulo dizia ser prisioneiro de Cristo. Embora a aparência externa dissesse que ele era tão somente um encarcerado de Roma. Mas Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Porque eu não sou uma peça solta. E eu não sou uma peça esquecida também num canto. Eu sou alguém que faço parte de um plano maior. Por isso, o mais importante é aquilo que é importante para Deus. E foi importante para Deus traçar todo esse plano, onde ele começou a levantar um povo, mas depois então une dois povos e diz que torna esses dois povos um povo só. Se eu e você fazemos parte disto, desse plano maior de Deus, isso é razão para a gente se animar e não para a gente se desanimar. Você não vai experimentar toda a plenitude de Deus se você não tiver esse entendimento. Você vai experimentar todo o recurso que Deus tem, Deus em sua forma plena, quando você alcançar esse entendimento do plano de Deus, de que você faz parte desse plano e que o mais importante é aquilo que é importante para Deus. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira forma de eu e você experimentarmos Deus em sua plenitude, quando houver o entendimento dos planos de Deus. Segundo lugar, o que é preciso para experimentar toda a plenitude de Deus? É preciso conhecimento do amor de Deus. Olha o que dizem os versos 14 e 19. Por essa razão, Paulo diz, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz que estaremos plenos de Deus se apreendermos, se conhecermos as dimensões do amor expresso no que Cristo fez.
Paulo estava afirmando que nós vamos estar cheios de Deus, plenos de Deus, experimentando a plenitude de Deus, quando nós conseguirmos de fato conhecer em todas as dimensões o que Deus fez em Cristo. Quanto amor estava ali, concentrado nas ações de Cristo. A palavra conhecer é a tradução do verbo grego gnosko, que o sentido é mais que saber. O sentido da palavra grega gnosko é experimentar. É o conhecimento por meio do experimento. É o conhecimento pela experiência. E é justamente por isso que esse amor, Paulo diz que excede o entendimento humano, excede a compreensão humana, porque está para além do que qualquer ser humano poderia entender no que tange as razões, as motivações e a disposição para tanto amor. Esse excesso à compreensão humana está expresso em Romanos 5, versos 7 e 8. Quando Paulo lá escreve assim: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Paulo estava dizendo, é difícil a gente compreender, porque é difícil alguém que morra por uma pessoa justa. Pode ser que alguém tenha feito algum tipo de bondade para ela se anime a morrer, ou tenha coragem para morrer por essa pessoa. Mas ele diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós éramos totalmente injustos, nada bons, quando nós éramos pecadores. Veja, capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer: aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, Paulo continua escrevendo aos Romanos, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é Romanos 8, verso 32 a 39. Nós precisamos construir a vida sobre o conhecimento experimental do amor de Deus revelado em Cristo. Baseando a vida toda nesse amor, na confiança do que Ele fez por nós. Nós precisamos construir a nossa vida em cima disso, em cima desse conhecimento que é um experimento. Eu experimento esse amor. Eu sei que Deus me amou, porque tudo que sou, tudo que eu faço, tem a ver com esse amor. E tem a ver com a confiança que eu tenho naquilo que Ele fez por mim.
naquilo que Ele fez por nós. Como afirma a letra do velho hino, Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, o Salvador, me libertou. Antes que você me pergunte, esse é o hino 462 do Hinário para o Culto Cristão, né? Você vai usufruir de toda a plenitude de Deus quando tiver conhecimento do amor de Deus em Cristo como um experimento e não apenas como um assentimento intelectual, mas como algo real que você experimenta na sua vida. Em terceiro e último lugar, o que é preciso para experimentar toda a plenitude de Deus? É preciso reconhecimento do poder de Deus. Os 2 últimos versos do capítulo 3 de Efésios dizem: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Talvez, ouvindo tudo que você ouviu até aqui, você já esteja pensando assim: não dou conta disso não. Isso não é para mim não. E Paulo, ele encerra a primeira parte dessa carta afirmando que a glória vai para Deus. Porque é Deus, é Ele quem tem o poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Você precisa entender o plano de Deus. Você precisa conhecer na experiência o amor de Deus. Mas você também precisa reconhecer o poder que só Deus tem. Porque quando você reconhece o poder dele, você se esvazia da necessidade de qualquer espécie de reconhecimento próprio e atribui toda a glória a Ele, toda a glória a Deus. É preciso construir a vida sobre o reconhecimento ou a aceitação de que Deus tem um poder extraordinário, para além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então nós passamos a viver confiantes e tão cheios dele, que tudo tem a ver com ele. É ele em nós, e por isso a glória vai para ele. Porque quando nós estamos cheios dele, não há espaço para nós. E é por isso então que a gente percebe que todo o poder vem dele. E esse poder extraordinário, a glória tem que ir para ele. Porque foi ele que fez, não fui eu que fiz. Porque eu estava pleno dele, cheio dele. Quem sabe assim a gente possa dizer, como Paulo disse em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Que Deus abençoe você, para que nasça ou renasça dentro de você hoje o desejo de viver na plenitude de Deus, entendendo os planos dele, conhecendo o amor dele, reconhecendo o poder dele. Se você fizer isso, você vai experimentar Deus em toda a força, em toda a plenitude, no máximo
que você poderia experimentar. Que Deus possa te abençoar. Que você entenda nesta noite os planos de Deus. E comece então a olhar para a sua vida dentro desses planos de Deus. Entender que o mais importante é aquilo que é importante para Ele, para Deus. E se eu estou fazendo parte disso, então eu posso me animar, não preciso me desanimar, porque eu faço parte de algo maior do que aquilo que eu estou concentrado ou estou vendo. Que Deus possa te abençoar, para que nesta noite você seja pleno de Deus, conhecendo o amor dele, o amor expresso em Cristo. Que você saia deste momento de culto entendendo que tudo que você faz é por conta dessa experiência com o amor de Cristo. Construa a sua vida em cima disso, em cima deste conhecimento experimental do amor de Cristo. Que você, nesta noite, experimente Deus em sua plenitude, porque você vai estar reconhecendo o poder dele, tão cheio, tão tomada dele, que a glória é dele mesmo, porque é ele que faz. E por isso você vai terminar o dia, como Paulo encerra essa primeira carta, essa primeira parte da carta, né? Finalzinho do capítulo 3, dizendo que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, tudo que eu penso, de acordo com o seu poder que atua em mim, a Ele seja glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Tua palavra, ó Deus, é o nosso alimento, é o nosso sustento espiritual. E nós queremos, ó Deus, atribuir toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Senhor. Nos sentimos tão pequenos, mas na nossa pequenez, nós queremos experimentar toda a plenitude do Senhor. Queremos, ó Deus, nos ver dentro dos Teus planos. Queremos, ó Deus, experimentar o Teu amor em Cristo. Queremos, ó Deus, de fato fazer com que a nossa vida possa ter a Tua plenitude de tal forma que nós vamos reconhecer que todo poder é do Senhor. É o Teu poder atuando dentro de nós. Obrigado, Deus, nós estamos chegando hoje na metade desta carta, na primeira parte dela, a parte dos reconhecimentos. E te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. O Senhor nos ajudou até aqui a entender o que nós precisamos reconhecer. Tudo aquilo que o Senhor já fez, está pronto. Nós precisamos apenas reconhecer. Queremos, ó Deus, que o Senhor continue nos falando, porque agora nós vamos para outra parte, onde nós vamos entender tudo aquilo que nós precisamos fazer para que a nossa vida esteja andando adequadamente nos trilhos do Senhor. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa o nosso país, abençoa para que possamos ter notícias melhores durante essa semana. Afasta, Senhor, esse vírus do Teu povo. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Conforta as famílias, tantas famílias enlutadas. São perdas irreparáveis. Mas o Teu Espírito pode consolar cada pai, cada mãe, cada filho. Ó Deus, nos ajuda. Nós carecemos da Tua intervenção. Pedimos ao Pai que o Senhor possa, apesar de todo esse quadro, nos conceder vitórias durante essa semana. Oramos por isso. Em nome, por amor a Jesus. Amém e amém, Senhor.
estamos chegando já ao final do nosso culto. Eu quero só dar aqueles recados rápidos que nós sempre damos. Lembrar que nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo de informação, não é um grupo onde você possa interagir. Então, se você quer fazer parte desse grupo para receber informações da live, você manda um joinha para esse WhatsApp que está aparecendo aí e nós vamos inserir você no grupo, tá bom? Quero lembrar que na terça-feira nós temos a nossa classe de batismo. O pessoal que faz parte da classe já sabe, 19 horas a nossa classe. Quem não participa, gostaria de participar, faça contato com a gente também, participe. No grupo recebe lá o link para que possa participar da sala, tá bom? Quinta-feira temos a nossa pausa live, nós já migramos da plataforma Zoom para o Google Meet, tem sido um tempo muito bom toda quinta-feira. E eu convido você a participar também conosco desse tempo, onde a gente compartilha, a gente ora, a gente ouve uma reflexão. Tem sido um tempo muito precioso, né, para todos nós. Toda quinta-feira a gente se reúne às 20 horas até 20h40, 20h45, mais ou menos. A nossa Life Educa, todo domingo às 9 da manhã. Temos 2 classes de Antigo Testamento, Novo Testamento. Você pode participar de uma delas. Os links também para essas aulas, através do grupo do WhatsApp, nós enviamos, né, e você pode participar dessas aulas. E também eu quero lembrar que domingo que vem, nós não sabemos ainda, mas muito provavelmente nós vamos ainda manter o culto online, porque ao que parece, até as notícias mais recentes, deverá haver uma extensão aí dessa quarentena, né, que é essa fase mais emergencial no estado de São Paulo. Então provavelmente nós devemos ainda estender por mais uma semana o nosso culto online, tá bom? Mas tudo isso a gente vai avisando, a gente vai interagindo e os irmãos vão ser informados. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana vitoriosa, que apesar de tudo aquilo que nos cerca, possamos, como nós começamos esse culto aqui dizendo, possamos buscar o nosso refúgio no Senhor. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.